Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nós vamos para a semana 4 de correção do PET do 7º ano do ensino fundamental no conteúdo de matemática, o nosso PET do ano de 2021. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, comentar, deixar um like no vídeo e compartilhar com os amigos. Vamos para as questões. Estamos aqui com o nosso PET, ele traz unidades de medida, né? Transformações, é muito importante que você leia antes de passar para as questões. E aí a número 1, ela diz que o Tiago precisa medir a altura da sua porta para comprar uma moldura pela internet. Ele não tem uma trena de medir, mas lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros. Então, ele pegou essa regra e pensou como utilizá-la para fazer essas medições. Sabendo que as dimensões da porta são muito maiores que 30 centímetros, ajude-o respondendo as questões a seguir. A letra A fala como você faria para fazer essas medições. Bom, você pode pensar em formas de resolver essa questão. Mas eu acho que o mais óbvio seria a gente medir a porta, né, de 30 em 30 centímetros, fazer pequenas medições e marcando essas medições e no final somar todos esses valores, né? Seria a forma da gente encontrar aí as dimensões da porta. Então vamos escrever isso aqui. Então nós temos aqui, né, ele pode medir em partes e somar esses valores. Você pode escrever aí com as suas palavras, de outras formas, tá tudo ok. A letra B fala que se a altura da porta for igual a 7,2 a medida desta régua, qual que vai ser a altura em metros? Então, ó, a gente tem aqui que a altura da porta vale 7,2 vezes os 30 centímetros, que é o tamanho da nossa régua. Isso vai dar aí, multiplicando esses dois valores, vai dar 216 centímetros. Mas eu quero esse valor em metros, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E transformar centímetro em metro, a gente divide por 100. Então, isso aqui vai dar 2,16 metros, é a letra B. A letra C fala da largura, né? Que é a largura da porta, sabendo que ela vale 2,7 vezes a medida da régua. Então, a gente vai ter aqui, nesse caso, 2,7 vezes 30 centímetros. Não se esqueça nunca que a régua está em centímetros. Isso vai dar um total de 81 centímetros. Transformando isso em metro, vamos ter 0,81 metros, né? Então, tá aí a nossa questão número 1, letra A, B e C. Vamos para a questão número 2. Ela diz que um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 ml estava com água pela metade, ou seja, 100 ml. Ao colocarmos 4 cubos de gelo idênticos e eles ficarem totalmente imersos na água, o copo ficou totalmente cheio. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em milímetros de cada cubo de gelo é de... Então, nós sabemos que o copo estava ocupado com 100 ml, né? A metade da capacidade. Ou seja, os 4 cubos de gelo, eles vão ocupar os 100 ml restantes, né? A metade restante aí para encher o nosso copo. E como falou que colocaram 4 pedras de gelo, né? E essas 4 pedras são exatamente iguais, eu posso dividir esse valor por 4. Então, eu vou chegar aí à solução, que cada pedra de gelo dessa tem 25 ml. Vou colocar um L minúsculo aqui mesmo. Então, ml. Ou seja, nossa alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima questão. A número 3, falando do Minecraft, que é um jogo basicamente feito de blocos, tendo as paisagens e a maioria dos seus objetos compostos por eles, e permitindo que esses sejam removidos e colocados em outros lugares para criar construções, empilhando-os. Além da mecânica de mineração e coleta de recursos para a construção, há no jogo mistura de sobrevivência e exploração.
E aí fala que a imagem tem 2 desenhos de utensílios utilizados no jogo, a espada e a picareta, feitos na malha quadriculada. Sabendo que cada quadrinho tem área de 1 centímetro quadrado, quer saber qual utensílio gastará mais papel para ser desenhado, ou seja, o que tem maior área. Então a gente tem que olhar aqui, olha, e contar quantos quadrinhos tem cada um desses desenhos. Eu já contei aqui, são os quadrinhos bem pequenininhos, e eu não sei aí se na tela de vocês vai aparecer, que a resolução do PET já não está assim tão boa. Mas você pode contar aí no seu PET também quantos quadrinhos compõem cada uma das figuras. No caso da espada, nós temos 84 quadrinhos. Ou seja, se cada quadrinho tem 1 centímetro quadrado, então nós temos 84 centímetros quadrados para a espada. Já a picareta, ela tem 68 quadrinhos, ou seja, 68 centímetros ao quadrado. E a gente vai olhar lá quais são as opções, né, para marcar a que for correta. A letra A fala que a espada tem maior área com mais de 80 centímetros quadrados. Tá correto, né? 84 é mais que 80. Vamos ver as outras. A picareta tem maior área, então já é mentira. A gente já viu que a picareta tem a menor área. A espada tem maior área com mais de 90 centímetros quadrados, incorreto. E a picareta tem maior área, também incorreto. Então, nossa resposta correta aí já é de cara a letra A. A espada tem a maior área com mais de 80 centímetros quadrados. Vamos para a próxima. A número 4 diz que o gráfico mostra a variação de temperatura na cidade de Belo Horizonte no dia 16/9/2019, em graus Celsius. Pede para observar o gráfico e responder, né? Quer saber qual foi a temperatura máxima nesse dia e em qual horário essa temperatura ocorreu. Então, a gente observando aqui o gráfico, a gente vê que a maior temperatura do dia, ela foi de 32 graus. É o pico aqui no nosso gráfico, né? E esse horário aqui, olha, foi às 14 horas. Então, na letra A, nós temos a maior temperatura, 32 graus Celsius, às 14 horas. Depois, quer saber aí, ó, a letra B, repeti um A aqui, mas é um errinho de digitação. Qual foi a temperatura mínima nesse dia e em quais horários ela atingiu esses valores? A gente vai olhar aqui a menor temperatura do dia e ver se ela se repete. E a gente vê que a menor temperatura, ela foi 19 graus e sim, ela se repete, né? Às 4 e às 6 da manhã. Então, menor temperatura é de 19 graus Celsius e ela acontece às 4 horas e às 6 horas. Por fim, a letra C pergunta qual foi a variação máxima de temperatura nesse dia, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Então, nós queremos a diferença de 32, né? Foi a maior temperatura, para 19. Então, nós queremos 32 graus, que foi a maior temperatura, menos 19. Isso vai dar 13 graus Celsius. Então, essa é a variação nesse dia 16 aí na cidade de Belo Horizonte. Deixa eu colocar esse C aqui mais bonitinho, né? Então, são 13 graus Celsius. Essa é a variação que está sendo pedida na questão. Questão número 5 diz que a Sueli precisa emagrecer e o seu preparador físico preparou uma meta semanal para ela. Então, ele sugeriu aí que ela corresse, né, para diminuir o peso. A meta era de 5 km por semana. Na primeira semana, ela correu 800 metros. Aí, no primeiro dia. No segundo dia, ela correu 1.200 metros. No terceiro dia, 1,5 quilômetros, ou seja, 1.500 metros. A gente não pode somar quilômetro com metro, tá? Você soma sempre a unidade com ela mesma. E depois ela correu mais 850 metros. Por fim, ela correu 0,65 quilômetros, que aí vai dar
650 metros. Quer saber se ela conseguiu completar, né? Se ela conseguiu, ao final disso tudo, atingir ou não. Então, a gente pode afirmar que nós vamos somar tudo e ver qual que vai ser a afirmativa correta aqui. E eu somando 800, 1.200, 1.500, 850, 650, nós vamos chegar a 5.000 metros, ou 5 quilômetros, que foi aquilo que o preparador físico disse para ela correr, né? Então, vamos ver as alternativas. A letra A diz que ela atingiu a meta, pois correu 6.000 metros em 5 dias. Não, a gente viu que ela correu 5.000. Atingiu a meta, pois correu 5.000 metros nesses 5 dias. Ok, tá correta essa questão aqui. Vamos ver. Não atingiu a meta, pois ainda falta 100 metros. Não, tá errado. E não atingiu a meta, pois ainda faltam 1.000 metros para os 5.000 quilômetros. Também tá errado. Então, ela correu 5.000, que correspondem aos 5 quilômetros que foi recomendado aí pelo seu preparador físico. Então, a correta aí é a letra B. E com isso, a gente encerra o nosso PET 4 e encerra o nosso primeiro bimestre de atividades. É muito importante que você não se esqueça que nesse ano de 2021, o bimestre ele vai ser dividido em 2 atividades. O PET, essa que nós acabamos aqui de corrigir, que é enviado pela Secretaria de Educação, e as atividades complementares que o seu professor vai oferecer. Portanto, eu fico muito feliz que você se inscreva aqui no canal, que você acompanhe as correções conosco, mas é muito importante que você mantenha o contato com o seu professor, tanto para esclarecer as dúvidas, quanto para resolver as atividades complementares que ele te oferecer. Então, eu deixo aqui o meu abraço, bons estudos a todos e até o PET do bimestre 2.